Olha só essa imagem, Praia dos Anjos, lá em Arraial do Cabo. É a definição de paraíso, né? Areia branquinha, aquele mar de um azul que nem parece de verdade, um lugar perfeito para a gente simplesmente esquecer da vida. Mas, e se eu te disser que essa paisagem de cartão postal esconde muito, mas muito mais do que os olhos conseguem ver? É isso mesmo. E se no meio dessa beleza toda, bem aí, debaixo da areia, estivesse um dos segredos mais antigos do nosso país? Uma história que pode mudar um pouco o jeito que a gente olha para o começo de tudo, para o início do Brasil? Uma história que tá ali, esperando para ser contada. Então, vamos nessa. A Praia dos Anjos, gente, não é só mais uma praia bonita. Ela é tipo um marco zero. Pensa só, exatamente do mesmo lugar de onde hoje saem os barcos cheios de turistas, séculos e séculos atrás, a história do Brasil estava dando seus primeiríssimos passos. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de 1503. O Brasil tinha sido descoberto oficialmente há pouquíssimo tempo, e a expedição do Américo Vespúcio já estava desembarcando ali. E não foi só uma passadinha, não. 3 anos depois, em 1506, já estavam levantando uma das primeiras igrejas de alvenaria do país inteiro. É história pura acontecendo bem ali. Mas, afinal, quem é que começou essa história toda? Pois é, foi uma colônia esquecida de Vespúcio. Um assentamento que nasceu quase sem querer, sabe? Meio que por acidente, mas que acabou plantando a primeira sementinha do que um dia se tornaria o Brasil que a gente conhece. E tudo isso começou com esse número aqui, 24. Apenas 24 pessoas. E não era qualquer um, eram degredados, gente exilada que o Américo Vespúcio simplesmente deixou para trás em 1503. Agora pare e pensa na cena. Só 24 pessoas, largadas ali para começar um povoado do zero, numa terra que era um completo mistério. A missão que deram para eles era, teoricamente, bem simples: montar uma feitoria. O que é isso? Basicamente um posto comercial fortificado. Um lugar para fazer negócios e se proteger. O que eles nem sonhavam, provavelmente, é que ao fazer isso, eles estavam, na verdade, fundando um dos primeiríssimos núcleos populacionais do Brasil. E o mais legal de tudo isso é que essa história não ficou presa nos livros de história, não. As pistas, sabe, elas estão lá até hoje, espalhadas pela praia, bem na nossa frente. É só uma questão de saber para onde olhar. Olha só a primeira pista. Essa igrejinha simpática é a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Agora segura essa. Ela foi construída em 1506. É uma das primeiras construções de pedra do Brasil. Ela está lá, de pé até hoje, firme e forte, uma testemunha que viu mais de 500 anos de história passar. E claro, um lugar tão antigo assim tem suas lendas, né? O pessoal de lá conta que foi ali dentro, nessa igrejinha, que rolou a primeira missa em um lugar fechado em todo o Brasil. Olha, se é fato ou lenda, no fim das contas não importa tanto. Essa história já virou parte da alma de Arraial do Cabo. E essa mistura de passado e presente fica super clara quando a gente olha para o Porto do Forno. O que antes era um porto industrial, sabe, feito para escoar a produção de sal e barrilha, hoje é literalmente o portal de entrada para o paraíso. De lá saem os barcos de passeio. É o mesmo lugar, mas com uma cara, uma vibe completamente diferente. A história se reinventando. Mas ó, nem todas as pistas são feitas de pedra e cal, não. Algumas estão escondidas na própria natureza, como um antigo mirante de piratas. É isso mesmo, uma história de briga, de vigilância constante, bem num lugar que hoje é a paz em pessoa. Para encontrar esse lugar, o segredo é pegar uma trilha que fica meio escondidinha lá no canto esquerdo da Praia dos Anjos. É a trilha do Morro da Cabocla. É ela que leva a esse mirante secreto, um lugar que viu muita coisa acontecer. E a história desse lugar parece coisa de filme de aventura. Dizem que ali ficavam os vigias, dia e noite, com o olho grudado no horizonte, no mar. A missão deles? Ficar de olho na chegada de navios de piratas franceses que estavam loucos para roubar o grande tesouro daquela época, o nosso pau-brasil. Beleza, mas e aí, como é que a gente faz para sentir essa história na pele hoje em dia? A verdade é que o passado de Arraial não tá só parado nas construções. Ele tá vivo, sabe? Pulsando, nas experiências que a gente pode ter por lá. E para quem não quer ficar só na superfície, tem empresas que ajudam a gente a mergulhar de cabeça nessas histórias. O material que a gente usou para essa pesquisa, por exemplo, cita a Na Praia Arraial. Eles fazem justamente isso. Criam passeios que conectam toda a beleza natural com essa história incrível. E olha que legal as aventuras que a gente pode ter lá hoje, como os passeios de barco, o mergulho, a pescaria, são tipo um eco daquele passado, daquela tradição de gente do mar.
É a mesma paixão pelo oceano, só que agora com um objetivo diferente: encantar quem visita. Então, para quem ficou aí com aquela coceirinha, com vontade de ver tudo isso de perto e viver a própria aventura, tá aí a dica. É a chance de navegar não só naquele marzão azul, mas de navegar também pela história do nosso país. Então fica aqui a provocação. Da próxima vez que você estiver numa praia, qualquer uma, daquelas que parecem um paraíso intocado, para um pouquinho, olha em volta e se pergunta: que história será que esse lugar esconde bem debaixo dos meus pés?